Muito simples, curto e direto. Vamos falar de palmitagem, cara. Eu tava vagando ali no TikTok, caçando umas pautas, e de repente eu me deparei com esse vídeo dessa menina falando sobre palmitagem. Por que ela não se relaciona mais com pessoas brancas, tá? Porque ela conscientemente escolheu não ter mais relacionamentos com homens brancos. Bom, eu sou um cara negão, eu já tive relacionamentos com meninas brancas, pardas e negras, e eu acho que nesse meio termo, eu acho que eu tenho alguma coisa pra compartilhar com vocês sobre isso, tá? Vamos questionar, sem hipocrisia, cara, sem hipocrisia. Bora pro esse react? Vambora. Motivos pelos quais eu não me imagino, não pretendo e acho que nunca mais irei palmitar na minha vida. Gente, quem me conhece, quem me segue especificamente no Twitter, sabe que uma coisa que eu critico, que eu falo direto mal, é da palmitagem. Pausa pra vocês verem meu brinco. Olha que lindo, gente, meu brinco. Perfeito, eu adorei. Tô me sentindo... Então ela é militante, né? Flora. Ela é Primeiramente, militante. gente, eu nunca palmitei. Tipo, palmitei que eu me refiro, eu nunca entrei num relacionamento com uma pessoa branca, entendeu? Tipo, eu nunca nem fiquei sério com uma pessoa branca. Eu acho que eu só fiquei com uns 2 brancos em toda a minha vida. Eu acredito que só vão ser esses 2 mesmo, porque eu era mais nova, eu não tinha muita cabeça. É o quê? Gente, não sei se é uma coisa da minha cabeça. Só imagina um cara branco falando isso, mano. Não, imagina um cara branco falando isso, exatamente a mesma coisa que ela disse, sabe? Não, eu só fiquei com garotas negras umas 2 vezes, mas eu era mais novo, naquela época eu não tinha cabeça. Pra mim isso é uma frase problemática, tá? Tipo, parafraseando o que os próprios progressistas falam, frase problemática. Isso pressupõe o quê? Quando eu era moleque eu fazia merda, eu era inconsequente, eu não pensava muito bem, sabe? Eu não tinha cabeça, então eu não tinha maturidade, eu não pensava direito, então eu fazia besteira. É nesse sentido que eu interpreto essa frase que ela acabou de falar. Eu fiquei com 2 brancos quando era mais jovem porque eu não tinha cabeça. Tipo, de repente ela falou assim, porque eu não entendia a questão estrutural do racismo e tal. Mas colocado como foi colocado... Enfim, né, cara? Um branco seria cancelado por muito menos que isso. Eu não sei se todas as meninas negras, as pessoas negras se sentem assim, mas eu tenho problemas com palmitagem. Tipo, eu nem me imagino num relacionamento com uma pessoa branca, nem com um relacionamento interracial. Porque, primeiro ponto, eu acredito que ela não vai entender das dores, das minhas dores, das coisas que eu passo como pessoa negra. Tá, mas qual é a base primária pra se ter um relacionamento? Alinhamento de ideais de vida, visão de mundo parecida, respeito... Obviamente, amor, né? A gente sabe que amor é muito subjetivo, não é aquela coisa romantizada. E, sobretudo, muita vontade de querer fazer dar certo. Pra mim, isso que ela tá falando é politizar as relações sociais. Imagina se pra tudo que você quisesse entrar num relacionamento, tivesse que passar ali um filtro meio que político e tal. Porque pra mim, essa questão racial, ela é política hoje em dia. Ela é muito mais do que somente uma questão, de repente, que é meramente social. Não, pra mim isso já virou uma causa totalmente política. E sim, cara, é bastante crítico isso, na minha opinião, você dizer que, por exemplo, nunca entraria num relacionamento com a pessoa de uma etnia diferente da sua, porque ela não entende os seus problemas, sendo que na verdade o relacionamento, sinceramente, eu não consigo imaginar aonde é que um relacionamento passaria nessa seara. Tendo visto que o dia a dia de um casal, ele é muito mais pautado em resolver problemas de casal e da família do casal do que somente essa questão do racismo, mas tem muito mais disso aí, vamos continuar aqui. Entendeu? E tipo, eu já tive que conviver em alguns momentos mais relacionados à amizade com pessoas brancas que tipo meio que inferiorizavam as dores negras, as questões que só negro realmente passa, ou se não considerava como mimimi, porque não sofre isso na pele, entendeu? Então tipo, acho que se eu já vivi isso com amizade, imagina com relacionamento. E eu tenho, gente, um preconceitozinho com família de namorado branco. Porque pra mim, a família de um cara branco nunca, tipo, vai... Não nunca, mas na maioria das vezes não vai imaginar que o filho dele ou a filha dele, dependendo da sua orientação sexual, principalmente quando é homem, se relaciona com uma pessoa negra, sabe? Isso aqui é verdade. Eu não sei exatamente porquê, cara, mas quando é o filho homem, né? Quando é o filho... sei lá, de uma família branca, é bem mais complicado entrar uma garota negra do que quando é uma filha branca entrar um cara negro. Eu sei que é bem romantizado em música essa questão do cara entrar na família da garota branca, né? Porque isso tem uma certa romantização. Inclusive tem até aquela música... Como é que é o grupo, cara? Não sei se é 1 quilo, assim, enfim. Eu sei que o Xamã, um rapper que tem aí, tem uma frase que ele fala assim, sei que lá o Xamã vai escurecer tua família. Então existe uma certa romantização do cara entrar na família da garota branca, né? Não sou de playboy, quer sentar pra nós. Se quiser o Xamã escurece tua família. Mas eu percebo que quando é ao contrário, existe ali uma certa hostilização sim da mulher. Eu não sei porquê, tá? Eu sinceramente nunca parei pra refletir isso a fundo, também nunca escutei pessoas que já tivessem feito. Mas fica aí a oportunidade de a gente refletir em conjunto. E a coisa só piora porque, tipo assim, gente, graças a Deus eu tenho uma condição financeira boa. Então eu sempre tive acesso a lugares e a ambientes que a maioria das pessoas negras não tem. Então, tipo, diversas vezes eu era, digamos, minha família no caso, a única família negra num restaurante muito bom, entendeu?
negro ou a única garota negra em uma loja que vende produtos que nem todo mundo pode comprar. Eu já passei em algumas escolas e muitas das vezes eu era, tipo, uma das únicas meninas negras ou fazia parte do grupo pequeno de negros na sala, entendeu? E, gente, quando você vive a sua vida inteira numa narrativa como essa, isso confunde um pouco a sua cabeça. Porque nem todos os negros têm essa acessibilidade que você tem. Consequentemente, você vive num ambiente predominado por pessoas brancas, que muitas vezes não estão acostumadas a ver pessoas negras que possam estar no mesmo ambiente que eles. Então, tipo, às vezes não é um racismo direto, mas você sente, sabe? E uma coisa eu digo pra vocês, geralmente as mães ou a família dessa galera que tem dinheiro, que tem acessibilidade a esses locais, não imagina que, digamos, o filho vai se relacionar com a pessoa negra. Ou se não, até aceita. Mas vem aqueles comentáriozinhos, sabe? Aqueles comentáriozinhos, aquele racismo, digamos, sem intenção. Bom, não sei quanto a vocês. Eu não abriria mão de um relacionamento com uma garota branca, se fosse o caso. Que eu genuinamente gostasse e quisesse construir família, porque a família dela faz piada sobre a minha cor. Não sei o restante das pessoas, mas eu consigo tranquilamente achar que tenho casca para lidar com piadas. Por quê? Porque eu não milito em cima disso. Isso pra mim não é uma causa que, meu Deus, acabou meu mundo. Então, tipo, estar com uma pessoa que tem a mesma cor que eu, que já passou pelas mesmas coisas que eu, que tem uma família, pelo menos como a minha, tipo, me traz a tranquilidade de que as coisas que talvez eu compartilhe, ela vai entender. Porque são vivências parecidas, entendeu? Infelizmente, o amor negro que eu me refiro, é o amor que uma pessoa negra tem pra dar, é diferente do amor que uma pessoa branca tem pra dar. What? Porque muitas das vezes a relação de uma pessoa preta com afeto foi meio complicada ao longo da vida, sabe? Então por isso... Como assim o amor de uma pessoa branca é diferente? Isso segundo o que ela acabou de falar, que as pessoas negras tiveram mais dificuldade de lidar com afeto ao longo da vida, porque, sei lá, o que ela quer dizer? Pensa nas comunidades, né? Famílias negras. A mãe era só mãe solo e tinha que deixar as crianças na creche, trabalhava o dia todo, então as crianças meio que cresceram sem afeto. Isso é uma verdade, tá? Se for em comunidade, qualquer comunidade, isso é uma realidade bem comum. Mas não existe negro só em favela, irmão. O Brasil, ele é gigante, sabe? E tem pessoas pardas e negras, mano, a rodo, assim, sabe? Se você for pra falar de locais mais pobres. Cara, eu nunca tive esse problema de afeto, se nunca era negro. Tenho primas que são negras e nunca tiveram esse problema também de falta de afeto. Onde eu moro, o que mais tem aqui, a gente negra e parda nunca tiveram essa questão da falta de afeto. Então, é complicado. Ela deve estar falando de uma bolinha assim, muito pequena de negros. Eu não sei como é que de repente na Bahia, eu não sei. Associar a falta de afeto de repente à questão da pobreza me parece uma questão muito de visão pessoal, né? O que a gente chama de bias ou então de o viés de confirmação. Enfim, vale a pena o questionamento. Eu não me imagino de jeito nenhum, tipo, me relacionando de uma maneira séria, assim, sabe? Com pessoas brancas, porque pra mim um relacionamento, principalmente um casamento, é numa questão de você até compartilhar sobre tudo. Você não ter, tipo, paredes, não ter muralhas que, tipo, empatem essa comunicação, entendeu? E talvez, eu não sei, gente, eu acho que eu me colocaria numa situação desconfortável. Talvez isso seja traumas, talvez isso seja coisinhas da minha cabeça, talvez sejam. Mas e aí, vocês pensam a mesma coisa que eu? Vocês já passaram pela mesma coisa? Vocês têm essa mesma reflexão? Gente, eu não tô querendo impor pra ninguém, tá bom? Tipo, eu não tô querendo falar que você, pessoa negra, não pode se relacionar com pessoas brancas, porque não existe isso, você se relacionar com quem você quiser. Mas eu tô falando a minha experiência e o que eu tenho pra falar sobre esse assunto. Principalmente eu que dou uma criticadinha na palmitagem no Twitter. Eu tenho saído com uma garota que ela tem um fenótipo muito parecido com essa do vídeo, tá? Mesmo tom de pele, tipo, assim, cabelo parecido e tal. E que também tem essa questão de militar sobre relacionamentos de pessoas negras com pessoas negras, tá? Ela é contra a palmitagem e tudo mais. Também não gosta de sair com um cara branco. E pra ser muito sincero, quando eu parei pra dar uma escutada na ideia, o que eu percebo é o seguinte, cara. Existe muito essa questão de, vamos fortificar a raça, vamos fazer, por exemplo, construir riqueza e fazer transferência de renda para as próximas gerações de pessoas negras e que dessa forma a gente possa perpetuar, né, riqueza para as próximas gerações, né? Ao invés de simplesmente você misturar a raça, né, fazer ainda mais miscigenação e você difundir isso aí, deixar, por exemplo, escorrer, enfim, ela quer edificar a raça. Cara, por mim, essa questão por si só, ela não é um problema, porque tudo bem, você faz o que você quiser, eu não vejo mal nisso. O que me incomoda é quando a garota do vídeo, ela tem essa questão de tipo, pessoas negras deveriam se relacionar com pessoas negras porque pessoas negras podem muito melhor compreender o problema que é ser negro. Mas se você for levar por essa ótica, então você vai aplicar essa ferro e fogo com tudo. Imagina, por exemplo, pessoas obesas. Se fosse falar assim, pessoas obesas deveriam se relacionar só com pessoas obesas, porque só quem é obeso entende o problema que é ser obeso, a dificuldade que é, o que isso gera, o preconceito na sociedade. Mesma coisa pessoas com, sabe, deficiência, qualquer que seja, sabe, seja de movimento, sei lá, pessoas com autismo, não importa. Se a gente for levar a ferro e fogo isso,
Só pessoas que elas ou têm uma condição ou pertencem a uma etnia que pertence a uma minoria, só pessoas assim podem compreender a dor do outro e as dificuldades. E, portanto, só elas podem se relacionar com pessoas que têm a mesma condição. Aí eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso vai acontecer? Isso pra vocês é uma coisa que acontece? O que eu mais vejo são militantes da causa obesa que se relacionam com caras que não são obesos. E, sinceramente, cara, eu vejo muito mais a questão da palmitagem como uma problematização de cunho político. Se vocês forem observar na política quem que defende e levanta essa bandeira, você vai ver, por exemplo, partido como o PSOL, que é partido que conversa com toda a esquerda mais radical, desde PCdoB, PSTU. Cara, marxismo cultural, irmão. Isso é tudo uma narrativa política de controle. Não só para, de repente, aplicar comunismo na nossa sociedade, mas para, com isso, moldar toda a sociedade. Eu sei que talvez para vocês isso não pareça, mas quando você vai ver quem são os grupos políticos que defendem essas narrativas de minoria e tudo mais, é tudo parte de um marxismo cultural, cara. Eu não vou entrar aqui nesse cunho político, até porque eu nunca estudei tão a fundo o marxismo cultural para poder dar uma aula disso aqui no meu canal. Então eu vou deixar para qualquer outro canal que fale sobre marxismo com mais propriedade. A questão é o seguinte, é uma causa que passa muito mais pela questão política, cara. E o maior problema disso tudo é que, na minha opinião, enquanto um cara negro que, mano, eu sempre me relacionei com garotas pardas ou brancas e que nunca tive nenhum problema de aceitação nas famílias em que eu fiz parte enquanto namorado. Essa ideia da palmitagem, ela muito mais reforça o próprio racismo em si do que as relações interraciais em si. Porque por mais que eu concorde que, tipo assim, o cara que ele é um cara branco, a família dele tende a ter muito mais problema pra aceitar uma namorada negra do que se o cara fosse negro e a família aceitar uma garota branca, ou a família da garota branca aceitar o cara negro. Por mais que eu concorde com essa narrativa, eu acho que você estabelecer esses limites, isso é muito mais reforçar o racismo em si do que a própria palmitagem em si. Porque, novamente, um país feito Brasil é miscigenado, já não tem mais essa separação, cara. Você vai fazer o quê? Vai pegar a narrativa americana, onde lá tem toda uma questão histórica de segregacionismo e tudo mais, por mais que tenhamos essa questão da escravidão e tal, somos um país miscigenado logo da base, entende? Então, pra mim, isso é muito mais reforçar o racismo, gerando separacionismo, né, se essa palavra existe, gera uma separação, do que a narrativa da palmitagem propõe. Não vamos palmitar porque isso é colocar a negritude pra xeque, sabe? Em xeque, de repente um dia acabar ou então enfraquecer a raça. Não, cara. Eu acho que a narrativa de separar é muito mais segregadora do que o ato de palmitagem em si. Mas enfim, eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, cara. Espero que tenha dado alguns argumentos aqui. E sim, se você é militante da causa negra e enfim, você é contra a palmitagem, comenta, vamos pro debate. E por hoje é só, meus caros. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na mais santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui.